Graça e paz, querido. Que alegria tê-lo aqui em mais uma matéria, mais um curso, ou seja, nós estamos entrando aí no módulo 3 do curso livre de teologia. Na verdade, os módulos são independentes. Você não precisa fazer na sequência módulo 1, módulo 2, módulo 3. São matérias independentes, elas se concluem em cada módulo, mas tem uma sequência que a gente tem que seguir, tem uma sequência que a gente tem que fazer, que necessariamente não é a sequência que você precisa estudar. São muitas matérias que nós temos de teologia e você pode ir eliminando por matéria. Toda matéria na nossa plataforma, você vai ter o PDF, você vai ter alguns exercícios aí para poder fixar a sua mentalidade do teu aprendizado, e assim também você pode usar esse nosso material para poder lecionar, para poder dar aula na escola bíblica dominical ou até pregar em cima dessa revelação tremenda da palavra de Deus que é inesgotável. Esse módulo do Pedras Fundamentais 2, que é parte do módulo 3 do curso Livre Teologia, na verdade, a gente precisa dar uma recordada, né? Relembrar o que foi a Pedras Fundamentais 1, ou seja, Pedras Fundamentais 1, a gente falou sobre o alicerce, a base, sobre o fundamento, sobre cavar, cavar, cavar até chegar na rocha. A rocha, pedra de esquina, a rocha, pedra fundamental, que é Cristo. Sobre esta rocha, Jesus disse para Pedro, sobre esta revelação, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Qual? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Paulo, entendendo essa revelação, escreveu em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, Jesus Cristo é a pedra fundamental, Jesus Cristo é a pedra de esquina, Ele é o qual nós vamos estar edificando. O que significa isso? Na verdade, você aprendeu que nós somos pedras vivas. O apóstolo Pedro declarou que nós somos pedras vivas, que estamos sendo edificados, casa espiritual. Então, individualmente, nós somos edifícios de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa casa espiritual, ela tem que ser construída sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Você não pode edificar sobre a areia. Por quê? Vão vir chuvas, correr os rios, soprar os ventos, e se você tiver edificado sobre areia, vai desabar a casa e vai ser grande a sua queda. Muitas pessoas passam por problemas porque as pessoas não estão construindo a sua vida espiritual sobre o fundamento correto. Não estão construindo a sua vida espiritual sobre Cristo, sobre a rocha. Tem gente que constrói a casa sobre a denominação, tem gente que constrói a casa sobre um pastor, um líder, um apóstolo de confiança dele, e de repente esse apóstolo cai, fraqueja, falha, e para onde vai a sua fé? Sua fé não pode estar firmada em homens, a sua fé, o seu fundamento não pode estar firmado numa denominação, numa placa denominacional ou sobre um profeta, né? Quantas pessoas que estão firmados sobre o que o profeta disse, o que a profetisa diz, ou tantas outras inúmeras coisas. O maior e melhor e único fundamento é o Senhor Jesus Cristo. Então a sua vida espiritual, ela tem que estar construída sobre a rocha que é Cristo. E não sobre uma denominação, um pastor, um profeta, um irmão ou uma irmã, ou uma revelação, uma visão que você tenha tido. Quando você está com a sua vida fundamentada em Cristo Jesus, você permanece firme a despeito do que aconteça. A sua casa não vai desmoronar porque você está firmado na rocha. Jesus nunca vai te decepcionar, nunca vai te enganar, nunca vai te trair, e quando nós estamos firmados em Cristo, nós não vamos ficar abalados. Quando nós vemos os escândalos, nós podemos até nos entristecer, mas jamais nos desviarmos, porque o nosso fundamento é Cristo. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, antes disso, a gente precisa colocar as pedras fundamentais. Vimos aí no módulo 2, na pedra fundamental 1, nós vimos aí o senhorio de Jesus. Então, sobre a rocha que é Cristo, você tem que tê-lo como Senhor da sua vida, Senhor que governa, o seu dono da tua vida. Sobre o senhorio de Jesus, nós colocamos arrependimento de obras mortas. E sobre arrependimento de obras mortas, fé em Deus, essa foi o módulo anterior. Se você
você não fez, adquira já e faça também para que você possa ter a revelação por completo. Mas a primeira pedra, o primeiro fundamento, o senhorio de Jesus, é ter Jesus como seu dono, ter Jesus como seu Senhor, no comando de todas as coisas em tua vida. Ele só é Senhor quando você se submete aos ensinamentos dele, quando você se submete à palavra dele. Ou seja, você não pode querer o senhorio só como passaporte de entrada para os céus. Ele não quer ser apenas salvador, ele quer ser Senhor da tua vida. E ele mesmo disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então ele só pode ser meu Senhor quando eu obedeço, quando eu tenho desejo de fazer a sua vontade. Sobre a pedra do senhorio de Jesus, nós colocamos, estabelecemos arrependimento de obras mortas, ou seja, metanoia ergon necros, ou seja, o morto, um corpo morto, não faz nada, um morto não tem reação. A obra morta, ela não pode produzir nada além de morte, né? O morto em contato, na verdade, com outras pessoas, se aquilo começa a se decompor, entrar em estado de decomposição, isso pode gerar morte. Então, na verdade, o morto só pode produzir morte. Tem muita gente gastando tempo, gastando energia, fazendo tantos feitos, mas não passam de obras mortas. O cristão ele vai ser julgado segundo as suas obras. Ele não é salvo pelas obras, como nós vimos na aula passada. Ele não é salvo pelas obras. Ele é salvo através do sacrifício de Cristo Jesus, pela fé. Então, ele é salvo através disso. Mas se você tem fé, você tem que mostrar obras de fé, que vão ser as recompensas, os galardões, ou seja, o julgamento do Cristo, do crente, não é o juízo final. O julgamento do crente, ele vai ser justamente num local onde ele vai receber a recompensa. E a questão se ele vai para o céu ou para o inferno, ele tem que decidir em vida, aqui no corpo dessa carne, por Jesus Cristo, o único caminho, única verdade, única vida, ao qual ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, na verdade, quando nós chegarmos àquele grande dia, vamos estar diante do tribunal de Cristo para recebermos a recompensa, o galardão. Tem muitos crentes que a obra não passa de madeira, feno e palha. E a hora que passar pelo fogo, vai dissipar tudo. Mas a própria palavra nos diz, todavia será salvo, porém será salvo como que pelo fogo. Já outros cristãos, todos seus feitos são enquadrados em ouro, prata e pedras preciosas. Muitas pessoas acham que trabalharam tanto para o Senhor, que fizeram tanto para o Senhor, mas faziam para se aparecer, faziam para se demonstrar aos outros ou para se vangloriar. E isso, na verdade, a pessoa não fazia por fé, achando que eram essas obras que estavam agradando a Deus, mas não eram obras de fé. E nós já vimos aí em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se a obra não é obra de fé, ela nunca vai produzir recompensa, ela nunca vai gerar galardão. Então, nós nunca devemos nos esquecer que o Senhor espera que nós venhamos produzir obras de fé. Orar é errado? De maneira nenhuma. O próprio Paulo nos disse, orai sem cessar. Jejuar é errado? De maneira nenhuma. Fazer um estudo bíblico é errado? De maneira nenhuma. Temos que buscar o conhecimento. Quando que essas coisas se tornam errado? Quando não se faz pela fé, quando não se faz para a edificação. Ou seja, toda obra que for feita na força humana, que for feita esperando comprar a Deus ou se justificar através desta obra, são obras mortas, são obras que são produzidas na própria carne e não vão gerar nada a não ser morte. Agora, tem pessoas que, além de ter a obra morta, também tem uma fé morta porque não é uma fé que está firmada em Deus. E o que Tiago fala é que quando você tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e tem fé, então mostre as suas obras. Já que você tem fé, demonstre as suas obras. Então, quando a fé não produz obras, ela passa a ser uma fé morta.
uma fé que não age. Como que Jesus disse, e vendo a fé deles? Vendo a fé por quê? Porque a fé se vê pelas atitudes que a pessoa tem. Então, se a pessoa não tem ações de fé, atitudes de fé, ela, além de estar produzindo obra morta, ela também tem uma fé morta em si mesma. A obra morta é a obra que não é feita em fé. E a base da nossa fé é a palavra de Deus. O próprio Paulo nos disse em Romanos capítulo 10, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então você vai para a palavra, você tem uma promessa de Deus, você pode construir sobre aquela promessa do Senhor, você pode crer que Ele falou, no que Ele falou, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nosso Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, e quando Ele dá a sua palavra, Ele zela em cumprir a sua palavra, porque Ele é poderoso para fazer. A obra que você faz sem envolver a fé, então se torna uma obra morta. E aqui a segunda pedra que nós falamos é o arrependimento desse tipo de feitos. Arrependimento aqui não é de pecados, é arrependimento de obras mortas, de ações feitas na própria força humana, tentando se justificar diante de Deus. Agora, vale dizer que não é deixar de fazer as coisas, não é deixar de orar, deixar de ler a palavra de Deus, deixar de dizimar, deixar de cultuar, não, de jeito nenhum, mas é consertar a motivação, consertar o foco e fazer obras de fé. Falando em fé, nossa terceira pedra foi a fé em Deus, fé em Deus. Foi a terceira pedra que nós assentamos sobre o fundamento que é Cristo, ou seja, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Todas as bênçãos já nos foram liberadas quando Cristo morreu na cruz do Calvário e pagou o nosso preço, vertendo seu próprio sangue na cruz do Calvário. Agora, para reverter nos céus todo o resultado negativo que a queda de Adão e Eva trouxe na vida do homem. Por quê? Porque a desobediência de Adão e Eva trouxe uma verdadeira bagunça, tanto na questão do relacionamento do homem para com Deus, como também na questão emocional do ser humano. Trouxe problemas psicossomáticos que nós podemos estudar isso em uma outra matéria. E Jesus veio, o Verbo, a palavra, o Logos de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário, ele levou as nossas mazelas, as nossas misérias, as nossas iniquidades, ele tomou sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O evangelista Marcos, no seu evangelho, Marcos 11, versículo 22, ele registra algo muito importante das palavras de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus diz então, tende fé em Deus, aonde, na verdade, no original grego, nos aponta para a ideia, tende a mesma fé que Deus tem, tende a mesma fé, porque Deus é um Deus de fé, ele declarou a sua palavra, ele tinha certeza que aquilo iria acontecer, ou seja, em Abacuque, em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, o próprio Senhor repete, o meu justo viverá pela fé, o justo pela sua fé viverá. Então a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Não podemos ter fé nas coisas, não podemos ter fé nas criaturas criadas por Deus, não podemos depositar nossa fé em si mesmo, no homem, ou seja, a fé tem que estar firmada no Deus Todo-Poderoso. Jesus visitou Betesda por causa de um homem que estava 38 anos ali aguardando o movimento das águas. Ninguém fica num lugar 38 anos sem acontecer nada se não crê. Crer, ele cria.
Falamos aí na aula passada duas características que todo ser humano tem. Todo ser humano é um ser crédulo e é um ser adorador. Todo ser humano acredita em alguma coisa. Se ele não encontrar o Deus verdadeiro, ele vai eleger algo para acreditar, para depositar sua fé. Agora, se ele não adorar ao Deus verdadeiro, ele vai eleger algo para adorar, nem que for a si mesmo ou for a posição de não Deus. Mas ele tem essa característica como um ser criado por Deus, é um ser adorador e é um ser crédulo, é um ser que tem a capacidade de crer. E chegamos agora no nosso módulo 3, Pedras Fundamentais 2, que é justamente a doutrina dos batismos. A doutrina dos batismos. Eu sei que você já deve estar se perguntando ou trazendo à memória um texto bíblico de Paulo em Efésios que diz uma só fé, um só batismo. Vamos explicar isso na matéria, fica conosco até o final que você vai ver essa matéria. Mas vamos voltar para a base do nosso estudo dessas três módulos, módulo 2, 3 e 4, estamos estudando somente Hebreus capítulo 5, 12 até o capítulo 6, 3, que o texto nos diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos. Atenha-se para o texto que está no plural, e da doutrina dos batismos. Então o escritor de Hebreus se preocupa em colocar aqui que existe uma doutrina que define mais que um batismo. Existe uma doutrina que estabelece os 7 batismos que nós temos na palavra de Deus. Da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e isso faremos se Deus o permitir. O ensino sobre o batismo nós estabelecemos como Pedras Fundamentais 2, ou módulo 3, e depois da Pedras Fundamentais 2 nós estaremos trabalhando Pedras Fundamentais 3, que é a continuação do texto aqui. Imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Essas 3 últimas pedras nós vamos ver no próximo módulo, módulo 4 do curso de teologia, curso livre de teologia da rede de ensino Instituto Jaf. Mas vemos aqui o escritor de Hebreus definindo como doutrina dos batismos. O primeiro batismo, na verdade, chamado de batismo pré-Cristo, ou também chamado de batismo de João, ou ainda chamado de batismo no arrependimento. Batismo no arrependimento. É o primeiro batismo que nós definimos aí, que ele vem antes do senhorio. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for através do Espírito, mas é o batismo pré-Cristo. Depois do batismo pré-Cristo, nós temos o batismo em Cristo. O batismo em Cristo é o batismo no corpo de Cristo. Infelizmente, alguns estão no corpo de Cristo somente por aspersão, mas o Senhor quer te colocar no bápito. Bápito é a raiz da palavra batismo, que significa colocado dentro de, mergulhado. O terceiro batismo, batismo nas águas. Batismo nas águas, a confissão pública, a demonstração pública de fé em Cristo Jesus. O quarto batismo, batismo nas nuvens. Batismo nas nuvens é uma revelação tremenda que nós encontramos no Antigo Testamento, que quando eles passaram o Mar Vermelho, foram batizados na nuvem, porque a coluna de fogo e a nuvem de fumaça era que guiava eles no Antigo Testamento, a saída do Egito até a conquista da terra de Canaã. Depois nós temos 3 batismos pós-Cristo, que são considerados o batismo no Espírito Santo, batismo no fogo e o batismo no sofrimento. Na verdade, o pré-Cristo, arrependimento, em Cristo, no corpo, e todos os outros 5 são batismo pós-Cristo. Batismo nas águas, batismo nas nuvens, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo e batismo no sofrimento.
Nós vamos ver bases bíblicas para tudo isso. Amarre aí a sua alma e esteja atento nesse estudo, esteja atento aí nesse ensinamento, aguarde, né? Lance sobre ele toda a sua ansiedade e estude a matéria completa antes de você julgar qualquer coisa. O que significa isso? O que significa a doutrina dos batismos? Em primeiro lugar, que antes de aceitar ao Senhor e antes até mesmo de passar pelo batismo nas águas, eu tenho que passar por um batismo no arrependimento. Batismo no arrependimento, ou seja, depois que eu passei por esse batismo de arrependimento, eu preparei o coração. É o batismo considerado batismo de João Batista. Por quê? Porque ele prepara o caminho, ele prepara o coração. Depois que eu passei por esse batismo de arrependimento, aí sim que eu devo estar ligado ao corpo de Cristo. Aí sim que eu devo ir para o batismo nas águas. Ou seja, porque eu me arrependi dos meus pecados e firmei o senhorio de Cristo, aí então que eu devo fazer a confissão pública de fé passando pelas águas. Por quê? O batismo nas águas não salva ninguém. O batismo nas águas não é quesito para a salvação. Tem muitas pessoas que estão colocando a salvação nas águas. Um tremendo erro, um tremendo engano, porque a salvação está somente em Cristo Jesus. Então a importância de nós entendermos que eu só posso estar ligado ao corpo de Cristo depois que eu resolvi a minha questão pessoal, a minha vida pessoal, me arrependendo dos meus pecados. Aí sim, depois que eu estou no corpo de Cristo, aí que eu vou para o batismo nas águas, aí que eu passo pela confissão pública de fé, batismo nas águas, nas nuvens, no Espírito, no fogo e no sofrimento. Não se preocupe com o batismo no sofrimento. Quando chegar o momento dele, você vai ver que tremenda revelação, tanto o batismo no fogo quanto o batismo no sofrimento. Por quê? É exatamente quando você é ensinado sobre isso que você aprende, que você entende, talvez algumas coisas que você já passou na sua vida, porque o batismo no fogo e o batismo no sofrimento é só depois que você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É só depois que você já tratou da questão do arrependimento. Quando nós amamos ao Senhor, tudo que já aconteceu na nossa vida está no controle absoluto do nosso Deus. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer, Deus sabe como tratar cada uma das situações. Então, se você passar por uma situação difícil, complicada, algum problema, o Senhor está permitindo, porque Ele está construindo algo, Ele está lapidando a tua vida, Ele está te preparando para algo muito maior ou te treinando para algo muito melhor. Ninguém vai passar por algo em vão. Por isso que a palavra de Deus nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam e servem a Deus. E se você atravessa isso, passa por esse deserto, você na hora pode até não entender o benefício que isso vai produzir, mas lá na frente você vai entender o propósito de cada uma das coisas. O batismo no sofrimento é pessoal, é um momento de Deus na vida da pessoa e é o mover de Deus sobre a vida da pessoa. Agora, só Ele conhece a nossa estrutura, só Ele conhece o nosso interior, a nossa alma, e Ele sabe aquilo que você vai suportar, aquilo que você pode suportar. Então a nossa quarta pedra, ela é dividida em 7 partes. É uma pedra só, dividida em 7 partes. A pedra se chama Doutrina dos Batismos, ou conforme nos escreveu aqui o escritor de Hebreus, no capítulo 6, versículo 2. E da doutrina dos batismos. Doutrina dos batismos. Então, essa é a pedra que nós vamos estabelecer nesse módulo 3, na Pedras Fundamentais 2, Doutrina dos Batismos, que são 7. Começando pelo batismo pré-Cristo, batismo de arrependimento, ou batismo de João. Logo depois, o batismo em Cristo, que é o batismo no corpo. E depois do batismo em Cristo, o batismo pós-Cristo, que são os 5. Batismo nas águas, batismo na nuvem, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo e batismo no sofrimento. Já que vamos falar tanto sobre batismos nessa matéria, temos que entender o que significa batismo. Qual é a definição do termo batismo? Batismo, na verdade, vem da raiz da palavra bapto, bapto no grego,
que aonde vai surgir aí o verbo batizar ou baptizar. Batizar é bom nós entendermos o que significa, porque talvez você já foi batizado ou vai ser batizado em algum desses 7 batismos que esteja faltando, e você tem que entender exatamente o que significa o termo. Nós temos que colocar uma sequência no nosso estudo, mas isso não significa que Deus vai trabalhar na tua vida dessa ordem. Batismo de arrependimento no corpo, batismo nas águas, nas nuvens, depois o Espírito Santo. Depois do batismo em Cristo, Deus pode trabalhar de qualquer ordem, mas tudo tem que começar com o batismo do arrependimento. E o que significa então o termo do grego bapto? A palavra batismo, ela não existia no inglês ou no português, ela foi uma palavra que na verdade foi transliterada do grego, ela não foi traduzida porque não havia tradução para a palavra bapto. E a palavra bapto no original em grego, nós entendemos que ela é uma palavra que ela significa colocado dentro de. Então, quando falamos que não existia essa palavra, seja no português, seja no inglês, ela foi transliterada, ou seja, o que mais se aproxima da língua em português ou em inglês, mas vinda da raiz do grego, que bapto significa batismo. O termo no original em grego, o termo no original em grego, ele ocorre 3 vezes no Novo Testamento, em contexto geral de como ela aconteceu. Por exemplo, Lucas capítulo 16, veja que é o termo da palavra e não o que ela significa, não o batismo em si, mas o termo da palavra. Jesus está contando uma parábola de rico e Lázaro, Jesus está contando acerca da eternidade e Jesus usa o termo bapto no versículo 24 do capítulo 16 de Lucas, da parábola rico e Lázaro. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja que o rico está clamando a Lázaro, que está do outro lado do abismo, o rico está clamando a Abraão: Pai Abraão, manda, pede, ordena a Lázaro que mergulhe a ponta do seu dedo na água e venha ao menos me refrescar a língua. Mergulhe a ponta do seu dedo na água é o termo no original bapto. Então, bapto que significa colocar dentro de. Jesus está contando a parábola de rico e Lázaro, mostrando aí onde está a alma dos mortos, que até a crucificação era um cenário e depois da crucificação houve uma mudança. Isso nós vamos falar no próximo módulo, módulo 4. Quando tratarmos de ressurreição dos mortos, você vai entender muito bem essa passagem. Mas agora, hoje, nessa matéria, nós vamos nos ater somente a esse termo bapto. Mande a Lázaro que molhe a ponta dos seus dedos, mergulhe a ponta dos seus dedos dentro da água e venha me refrescar ao menos os lábios, porque estou atormentado nesta chama. Poderíamos transliterar a palavra aqui dizendo: mande a Lázaro que baptize a ponta do seu dedo, que bapto, que mergulhe. Outro lugar que aparece o termo bapto é João capítulo 13, Evangelho segundo João, 26, que nos diz assim: Jesus respondendo: é aquele a quem eu der o bocado molhado. Aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Jesus estava na última ceia, sentado com seus discípulos à mesa, e ele começa a explicar: um de vós há de me trair, e eles perguntam quem? É aquele a quem eu der o pão batizado. É aquele a quem eu der o pão molhado, bocado de pão molhado. Esse termo bocado molhado no original também é bapto, ou seja, Jesus na ceia, olhando para os seus discípulos, explicando: um de vós vai me trair, mas na verdade ele dá uma indicação de qual deles seria,
dando um bocado molhado, mostrando aí que ele já sabia de tudo que estava por acontecer. E os discípulos estavam tão firmes que não perceberam o que Jesus estava falando e não souberam que ele estava querendo dizer: aquele a quem eu der um pedaço de pão baptizado. Mas outra parte, outro texto bíblico que vai aparecer no original, o termo bapto, está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, que vai nos dizer assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Se você tiver uma outra versão da Bíblia, eu estou com a Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, e a Revista e Corrigida de João Ferreira de Almeida, ela está dizendo uma veste salpicada. Mas nas outras versões você vai encontrar a veste tinto, ou a veste tinta de sangue, a veste não apenas salpicada. Embora, se você for para um dicionário popular, um dicionário qualquer, procurar o termo salpicado no português, significa tingido. O termo salpicado significa tinto de sangue. E no caso aqui, salpicado de sangue, tingido de sangue. Não é apenas chamuscado, né? Quando nós lemos o termo salpicado hoje, na nossa geração, muitas vezes você é levado a pensar que foi apenas manchado, que foi apenas chamuscado de sangue. Não, não é isso que o texto quer dizer. Se você for para o dicionário, salpicado significa tingido, tinto. Mas no original, esse salpicado de sangue significa baptizado no sangue, ou seja, mergulhado, colocado dentro de um manto tinto, tingido de sangue, um manto molhado, um manto baptizado no sangue. Então é como se você pegasse uma bacia e enchesse ela de sangue e mergulhasse totalmente a roupa para tingi-la completamente no sangue. É isso que o termo aqui quer dizer, bapto. Então, bapto significa meter em, colocar dentro de, molhar em alguma coisa. Então, quando falamos bapto ou batismo no arrependimento, significa mergulhado no arrependimento. Batismo no corpo, mergulhado no corpo. Batismo nas águas, mergulhado, colocado dentro das águas. Batismo no fogo, mergulhado no fogo. Batismo nas nuvens, mergulhado na nuvem. Batismo no sofrimento, mergulhado no sofrimento. Então, o termo bapto, meter em, colocar dentro de, mergulhar, colocar em água, colocar em alguma coisa. Fique sossegado, se você foi batizado por aspersão, não é a quantidade de água que salva, não é a forma do teu batismo que salva. Eu só estou definindo o que significa o termo no original. Não se preocupe com a quantidade da água. Se você foi apenas por aspersão ou por ablução, né, vamos explicar esses 3 tipos de batismo, mas eu não estou aqui querendo definir ou defender que é o batismo por imersão que é o único que está salvo. Não, eu estou definindo o que significa o termo no original em grego. Bapto é mergulhar, colocar dentro de. Mas se você foi batizado por aspersão ou ablução, isso não significa que esse batismo não foi válido. Não estou de maneira alguma invalidando o seu batismo. Fique tranquilo que a gente vai falar disso numa próxima oportunidade. Por outro lado, o original grego, ele usa sufixos. Então, bapto era a raiz da palavra, que depois pode ter os sufixos. Baptizo, baptize, baptizar, baptir. Então, você tem aí sufixos que vão agregar aí ao português, como se fosse o verbo em ação, no gerúndio, batismo, batizar, batizando, né? Então, o bapto é a raiz e baptizo é o verbo em ação. Baptizar ou batizar ou batizando. Na Septuaginta nós já estudamos no módulo 1, falando acerca da edição dos 70.
A edição dos 70, quando o Império Grego estabeleceu que iria traduzir todo o Antigo Testamento, pegaram 6 judeus de cada tribo, formando então 72 pessoas para uma tradução, que ficou conhecida como a tradução dos 70. Quando se traduziu o Antigo Testamento para o grego, nessa tradução que é perfeita, que é completa do Antigo Testamento, por isso até hoje a edição da Septuaginta tira as dúvidas de uma nova tradução. Então, na verdade, quando Ptolomeu exigiu isso, ele colocou 12 pessoas, 6 pessoas de cada uma das 12 tribos, 72 pessoas, para conferir uma tradução, para que ela não tivesse favorecendo nenhuma das 12 tribos e ficasse, na verdade, no original. Isso aconteceu no 3º século antes de Cristo e Ptolomeu, então, exigiu que esses 72 judeus das 12 tribos vertessem a Torá do hebraico para o grego. E quando se traduziu o Antigo Testamento? Para nós, antigo, para eles até hoje, o Tanakh. Por quê? Porque a Grécia priorizava a questão do conhecimento, do ensino, e qualquer local que eles conquistavam uma província, eles estabeleciam uma biblioteca. Tanto é que a Biblioteca de Alexandria, na época, foi considerada uma das maiores maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo, e Ptolomeu queria colocar nessa biblioteca um volume do Tanakh, um volume dos livros do Antigo Testamento em grego. Nesse período, inclusive, é o período em que é introduzido os livros apócrifos. Os livros apócrifos. Eles foram copiados e fizeram parte da Septuaginta, mas não fazem até hoje parte do Tanakh. E quando essa tradução aconteceu, o termo bápito, ele apareceu no Antigo Testamento na situação tão conhecida de Naamã, ou seja, segundo de Reis, capítulo 5, verso 14, segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 14, o qual o texto vai nos dizer assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e foi purificado. Sabemos que esse fato aconteceu por ordem do profeta Eliseu. Naamã, o chefe dos exércitos do rei da Síria, foi até Eliseu para ser curado. Eliseu nem saiu para o atender, mas mandou uma ordem: vai e mergulha no Jordão 7 vezes. A princípio ele resistiu, mas um dos que estava com ele na caravana o insistiu para que ele pudesse então se mergulhar ali. Interessante que o texto, o Eliseu tinha ordenado que ele mergulhasse 7 vezes. Não tem nenhuma inferência acerca dos 7 batismos, da doutrina dos batismos. Mas a gente pode aí coligar como uma metáfora muito interessante. Mas ele então, nesse original, ele desceu e mergulhou. Na Septuaginta, esse termo mergulhou dá bápito, porque ele foi colocado dentro da água do Jordão 7 vezes. Foi mergulhado dentro da água do Jordão, mediante a ordem que Eliseu tinha dado no versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Quando Naamã era leproso, uma menina de Israel disse: ai, se esse meu senhor fosse lá na minha terra, ele saberia que há Deus em Israel, ele seria curado. Naamã pediu cartas para o seu rei, para que pudesse recomendá-lo ao rei de Israel, e quando ele chega ao rei de Israel, o rei de Israel ficou todo temeroso, achando que, na verdade, isso era uma armação, que ele estava querendo causar alguma encrenca, alguma coisa. E Eliseu, ao saber disso, disse: não, manda vir, deixa ele vir, porque ele saberá que há um Deus em Israel. Ele saberá que há um Deus em Israel. E quando o homem foi, então, Eliseu nem o atendeu, não deu importância, pegou um empregado e mandou dizer: olha, vai, desce aqui no Jordão 7 vezes, mergulha no Jordão, baptize no Jordão 7 vezes. Agora, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez,
nada aconteceu, porque o milagre estava na obediência completa. Obediência parcial é desobediência. O Senhor quer uma obediência completa. Se foram 7 mergulhos, 6 não iria resolver nada. Ele teria que realmente fazer o 7º mergulho. Mas quando ele mergulha a 7ª vez, ao levantar, o texto nos diz que a sua pele era lisa como de uma criança. Ou seja, 7 aponta aí para a perfeição, aponta para a perseverança, aponta para a obediência, mas acima de tudo, nós observamos que era cumprimento da ordem de Deus. Vivemos hoje numa época muito imediatista e muitos não têm paciência de esperar o tempo certo, não tem paciência de permanecer, né? A nossa geração drive-thru é uma geração que quer resposta rápida. Assim como tem o fast food, a comida rápida, quer também a resposta rápida e esquece que existe um protocolo do Senhor. Achamos que a resposta do Senhor é um fast food, achamos que a resposta do Senhor é um drive-thru, que você passa numa cabine, faz o seu pedido, vira o quarteirão e já retira aquilo que você encomendou. E muitas vezes não notamos nenhum sinal de mudança, desistimos ou ficamos indiferentes. Todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele não necessita ficar correndo atrás de sinais. O próprio Jesus nos ensinou isso. Nós não necessitamos ficar correndo atrás de profecias, de revelações, visões ou coisas humanas. Então não fique correndo atrás desse tipo de manifestação. Cremos na manifestação, mas quando Deus quer falar, você não precisa ficar procurando, correndo atrás. A maior revelação do Senhor é a palavra, e o próprio Senhor revelou ao profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei a ti e a teus filhos, para que não sejam sacerdotes diante de mim. Então nós temos que buscar conhecimento. O próprio Jesus, testificando essa profecia dada por Deus a Oséias, ele vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E a grande verdade é que quando a pessoa fica correndo atrás de sinais, ela pode encontrar um espírito de engano, ela pode encontrar um espírito de encantamento e começar a receber profetadas, visagens e revelamentos humanos que não vão levar em nada. Mas Naamã não. Naamã recebeu uma ordem de Deus dada através da boca do profeta Eliseu. Naamã recebeu a bênção porque ele perseverou, cumpriu exatamente o que o profeta tinha dito e, além disso, ele obedeceu. São 7 mergulhos, são 7. Não são 6. E a palavra de Deus, o próprio Jesus nos diz: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. O nosso Deus, como já vimos aqui no curso, ele se submete à sua própria palavra. Ele estabeleceu a sua palavra acima de todas as coisas. Ele se sujeita à sua própria palavra, porque ele não vai mudar o que saiu da sua boca. O que ele determinou, ele não volta para trás, e a palavra que ele liberou, ela não volta vazia. Então eu posso colocar a minha vida sobre a palavra de Deus, que ela vai funcionar. Se nós vivermos pela palavra, nós nunca seremos enganados. Então nós temos que estar firmados na palavra e permanecer firmes e inabaláveis. Um problema das pessoas hoje é que elas não querem investir tempo no aprendizado da palavra, elas não querem investir tempo com Deus. Olha só, Moisés teve tanta experiência com Deus, mas ele pagou o preço de dar tempo e tempo de qualidade, subindo o monte, ficando no monte 40 dias, aguardando algo da parte de Deus, em comunhão, relacionamento e intimidade com o Senhor Todo-Poderoso. O profeta Oséias também declara no seu livro: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6. Nós temos que investir tempo com Deus e tempo com qualidade, e investir é conhecer a sua palavra. Conhecendo a sua palavra, vamos conhecer a Cristo. Estudar, meditar no livro desta lei. Temos que aprender a aprender com a palavra de Deus. Chegamos então à doutrina de batismos. Para terminarmos essa primeira aula do segundo módulo, fica aqui uma dúvida, né? Paulo vai dizer
aos irmãos de Éfeso, a partir do capítulo 4, versículo 3 em diante, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Muitas pessoas rejeitam a doutrina dos batismos porque Paulo falou aqui que há um só batismo. Temos que entender que esse texto não anula Hebreus capítulo 6, verso 2. Na verdade, como que fica agora se Paulo disse um só batismo e se o escritor de Hebreus escreveu a doutrina dos batismos? A grande verdade é, o escritor de Hebreus, ele estava falando da doutrina como um todo. Ele estava falando do fundamento, das pedras fundamentais como um todo. Batismo no arrependimento, ou batismo de João Batista, o batismo pré-Cristo, batismo em Cristo, ou batismo no corpo, batismo nas águas, batismo na nuvem, batismo no Espírito Santo, batismo no fogo e batismo no sofrimento, é a doutrina dos batismos. E quando Paulo está falando aos irmãos de Éfeso, um só batismo, ele está dizendo que quando você passou pelas águas em uma denominação, você não precisa ficar rebatizando em outras. Há muitas igrejas chamadas evangélicas que não aceitam o batismo nas águas de outras denominações. Esse é um grande erro, porque quando Paulo está dizendo um só batismo, ele está dizendo, uma vez que você já passou pelas águas, aí o seu batismo não foi na denominação. Não é um batismo denominacional. Se o seu batismo foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, teu batismo é válido. E esse batismo é um só. Mas eu não tinha todo o entendimento da doutrina dos batismos. Posso me rebatizar? Não. O batismo nas águas é um só. Com o entendimento ou sem esse entendimento, você tem que crer, porque a salvação não está no batismo. A salvação está pela fé em Cristo Jesus. Então a grande verdade é que o escritor de Hebreus está dando o fundamento, como fundamento é a doutrina inteira, os 7 batismos. E Paulo, quando vai escrever aos irmãos de Éfeso, ele está falando acerca de um único batismo, que é o batismo, que é a confissão pública, que é a demonstração pública de fé e prática, um batismo que coloca a pessoa no corpo de Cristo. Fique conosco nessa matéria tremenda e poderosa, fique conosco nessa revelação que nós vamos estar entrando na próxima aula para entendermos um pouquinho mais o que significa batismo de arrependimento, batismo no corpo, batismo nas águas, batismo nas nuvens, batismo no Espírito Santo, no fogo e no sofrimento. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te vejo na próxima aula.